ok? Então vamos lá, antes de mais nada eu só preciso passar algumas informações importantes aí, ok? Então, saca só, vamos começar aqui. Estamos ao vivo também no YouTube e no Face, então por isso que agora a partir desse momento eu vou dar um start, um início aí da maneira como tem que ser. Então, opa, maravilha! Seja muito bem-vindo. A gente está participando aqui dessas lives, né, que é de aquecimento para a jornada, resgate da oficina mecânica. Esse evento vai ser um evento online gratuito que vai acontecer do dia 30 de maio, peraí, deixa eu só, ao dia 5 de junho, na jornada Resgate da Oficina Mecânica. Eu vou ensinar você, dono de oficina mecânica, como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Para você se inscrever nessa jornada, ó, aqui na bio do Instagram aqui da Tagma Evolution tem um link, você vai clicar, vai se inscrever e é gratuito. Fechou? Então agora o que a gente vai falar nessa segunda live que a gente já teve a primeira? A gente vai estar falando aqui do seguinte: quanto mais carros sua oficina mecânica atende, pior é o seu lucro. Quanto mais carros sua oficina mecânica atende, pior é o seu lucro. Então vamos lá, agora eu vou explicar para você por quê. Quanto mais carros você atende na sua oficina mecânica, pior é o seu lucro. Sabe por quê? Porque isso vai fazer você ficar mais distante de organizar a sua oficina. Então vamos lá, vamos já dar aquele start bem legal sobre esse assunto. Como de costume, eu costumo primeiro trazer algumas informações aí do dia a dia da oficina mecânica. Ter uma oficina organizada e uma oficina lucrativa, na mente da maioria dos donos de oficina, é algo assim, permeia de uma nuvem nebulosa. Por quê? Na maioria das vezes, quando eu pergunto para donos de oficina mecânica, porque tanto eu quanto a Roberta, a gente já trabalha auxiliando donos de pequena e média oficina mecânica, já tem aí por volta de 2 anos. E a maioria das perguntas que a gente costuma fazer, uma das primeiras é: qual que é o faturamento da sua oficina? Ele não faz ideia de quanto é o faturamento da oficina dele. Então já começa por aí. Se você não sabe qual é o faturamento da sua oficina, como você vai mensurar a margem de lucratividade que ela traz para você? Eu vou começar de uma certa forma direcionando forte, talvez se você não tem esse tipo de informação, se isso que eu vou passar para você agora vai trazer um pouco de luz para você entender, tem algo que eu gosto muito a partir do momento que eu comecei a estudar e a entender quando o Eduardo e a Roberta fez aquela virada de chave na TAG, que é a respeito das crenças. As crenças são o quê? Tudo aquilo que você acredita piamente que aquilo é uma verdade, você passa a viver aquilo. Você quer ver uma crença muito forte que permeia dentro da oficina mecânica? Muitos donos de oficina, olha só, ele acredita da seguinte maneira: ninguém faz o serviço melhor que eu. Isso é uma crença. Eu vou falar isso porque não é só o Eduardo que um dia viveu isso, mas outras pessoas do qual a gente tem o convívio também vive dessa maneira. Graças a Deus essa crença eu não tenho mais. Sabe aquele negócio do trabalho perfeito é só o dono da oficina que faz? E ele não consegue confiar na mão do colaborador para executar o serviço. Às vezes, se o mecânico ali ele for canhoto e o dono da oficina for destro, a posição de trabalhar é diferente, o dono da oficina já vai achar que ele está fazendo errado o trabalho. Então tem muitas crenças que permeiam dentro da oficina mecânica, dentro do dono da oficina mecânica, que às vezes impede de muitas coisas acontecerem. Eu falei um pouquinho sobre as crenças, se deixar aqui eu falo um bom tempo sobre isso, mas você precisa entender. Então tem hábitos, atitudes, crenças, dogmas praticadas dentro da oficina mecânica que não vai trazer o benefício. Então uma delas é você ter o controle, ter a gestão dos números da sua oficina. Como eu disse anteriormente,
Na maioria dos donos de oficina que eu converso com ele, quando eu falo acerca dos... Você tem os números? Você consegue me passar um relatório dos 3 últimos meses do faturamento da sua oficina? Qual a quantidade de carros que você atende na sua oficina no mês? Qual o ticket médio da sua oficina? Qual a margem de lucratividade que ela está trazendo para você hoje? Então, são essas perguntas que, de uma certa forma, traz aí uma reflexão para o dono da oficina, e ele acha isso muito bonito. Acho que uma das coisas que a gente mais tem ouvido falar ultimamente é acerca da gestão da oficina. Poucos fazem, muitos querem fazer, e outros é o seguinte: eu já ouvi, mas pelo amor de Deus, nem chegue perto de mim, porque isso daí dá muito trabalho. Eu já tenho muito trabalho dentro da oficina e não consigo fazer isso daí. Então vamos lá, vamos explanar um pouquinho. Você vê que, olha só, a frase: quanto mais carros a sua oficina mecânica atende, pior é o seu lucro. Tem algumas coisas que às vezes a gente vê nas redes sociais, isso eu vou continuar falando muito sobre as crenças, que é a questão do seguinte: às vezes a gente vê postagens de oficinas assim: obrigado, meu Deus, a oficina lotada, aquele auê, é carro no elevador, é carro embaixo do carro que está no elevador, é carro espalhado para tudo quanto é lado. E quando você vai olhar a fundo, isso é uma crença. É uma crença que a oficina boa, a oficina que tem uma margem de lucratividade boa, é aquela oficina lotada. Por que eu estou falando isso para vocês? O mais correto dentro da oficina, eu não vou já trazer a solução, quero primeiro trazer à luz de alguns pontos para que você venha refletir. Um fato é, por exemplo, um carro que entra dentro da sua oficina mecânica, e eu não vou citar por conta de peça, eu vou citar pelo tempo que às vezes tem um trabalho um pouco mais simples. Quanto tempo esse carro vai ficar dentro da sua oficina mecânica? Se é um carro que às vezes está ali dentro, ou está ali no elevador da oficina, e você... aquele carro fica vários dias no elevador da sua oficina, quantos outros serviços você poderia estar agilizando, você poderia estar movimentando a oficina para que aquele elevador realmente trouxesse o benefício que ele tem? Você sabe qual é o custo de um carro parado dentro da sua oficina? Olha só uma experiência que eu tive recentemente aqui na Itália. Nós fazemos trabalho de mentoria em grupo, mas também a gente está tendo a possibilidade de fazer individuais. E eu e mais uma equipe, nós fomos contratados para estar ajudando um dono de uma oficina no Paraná, no interior do Paraná. Só que antes da gente fechar esse processo, ele queria conhecer a Tagma. E por incrível que pareça, justamente no dia que ele foi conhecer a Tagma, eu estava lá no treinamento, lá, Master BMW, do Bruno, do Alexandre, todo aquele time maravilhoso. E eu estava junto com o Camilo. E aí eu peguei o Camilo e falei: vamos dar um pulinho lá na Tagma que eu preciso receber um amigo dono de oficina. Na hora que a gente chegou lá, era sexta-feira, 17 horas. E ali o que aconteceu? A hora que a gente chegou na oficina, esse dono de oficina já estava lá, ele estava conversando com a minha esposa, fazendo algumas perguntas. E praticamente ali, 80% dos carros que estavam na Tagma, eles já estavam virados, voltados para o sentido da rua, todos lavados, prontos, testados, feitos o check-out, prontinho ali para o cliente chegar e entrar. E naquele momento, era 17 horas, os carros já prontos. Os colaboradores estavam ali fazendo o quê? Eles estavam limpando as ferramentas, guardando. Aí tem o nosso guardião, ele estava ali mantendo o ambiente limpo, estava ventando, ele estava varrendo. Então, praticamente, era uma preparação já para finalizar o dia da oficina. Eles estavam esperando somente chegar a um determinado horário, porque na sexta-feira, à parte da tarde, a gente toma um café todo mundo junto, fazemos a oração agradecendo pela semana. E o que aconteceu? Aquele dono de oficina, ele ficou indignado. Ele achou aquilo um absurdo. Os funcionários limpando ferramenta. Na cabeça dele,
ele estava imaginando que é o seguinte, todo mundo tinha que estar correndo igual um louco, né? E corre com peça daqui, atrasou dali, aquele carro ainda não está pronto, o cliente quer o carro. Então, na cabeça dele, ele estava achando que a oficina que realmente traz lucratividade é aquela oficina que fica aquele auê. E não, eu falei para ele, não, a programação da semana já está completa. Aquela semana que ele esteve junto conosco, era uma semana que a gente já tinha atingido a meta semanal. Já estava além. E já tinha a programação dos carros já para o início da semana que vem. Então, assim, ele ficou indignado. A resposta que eu precisei dar para ele foi a seguinte. Ele falou assim, eu não consigo entender como você pode achar que está tudo certo e você está tranquilo. E eu falei assim, sabe por que eu estou tranquilo? Porque eu sei, eu tenho a minha oficina organizada. E você está me procurando justamente por causa disso. Ele, na hora, ele arregalou os olhos e falou, eita, é mesmo. Eu falei, você está correndo igual um louco para fazer a sua oficina virar, enquanto eu não preciso ficar igual um louco para fazer a oficina virar. Por quê? Porque eu tenho a organização, no geral, eu tenho a gestão do pátio, eu tenho a gestão dos carros, eu tenho a gestão dos colaboradores. Então, tudo isso são pontos fundamentais para quê? Para que você entenda que não é a quantidade enorme de carros que vai fazer a sua oficina lucrativa. Eu também imaginava o que acontece. Que isso, por exemplo, tinha que ficar igual um louco. E às vezes, nesse ponto, eu confesso que quando eu fui fazendo os ajustes necessários para que a Tagma andasse como realmente precisa andar, simplesmente, quando às vezes acontecia isso, eu ficava desesperado de ver o colaborador limpando. Ficava aquela sensação de que, tem alguma coisa de errado? A oficina não vai andar? A oficina não está se pagando? Só que quando eu sento com a Roberta semanalmente para analisar os números da oficina, eu vejo que assim, tá muito bom. Você vê que esse lance de você manter a oficina organizada, você tá de olho na lucratividade dela, é algo extremamente importante, que assim, o mês de abril, que a gente está no mês de maio, o mês de abril foi o melhor mês de faturamento e margem de lucratividade da história da Tagma. A Tagma tem 12 anos de existência. Eu vou entrar aqui, que eu fiz algumas anotações, para que você, dono de oficina, comece a pensar e mudar um pouco a sua mentalidade para entender alguns pontos. Olha só, eu falei aqui, oficina mecânica lotada, tal, não sei o que, obrigado, meu Deus, não sei o que, só que você vai conversar com o dono da oficina, o cara tá doidinho. Porque tem carro que ele não conseguiu avisar que a peça ainda atrasou e que o carro dele não está pronto, ele não avisou para o cliente. Às vezes o cliente está correndo atrás dele igual um louco para saber como está o carro dele e o carro dele está lá como o último da fila. Ele não consegue fazer aquela gestão eficiente do pátio da oficina. E às vezes quando você vê uma oficina que é organizada ali, quando chegar na sexta-feira, uma boa parte dos veículos ali, eu concordo que a oficina, dependendo da estrutura que você tem, do tipo de serviço que você atende, você não vai conseguir eliminar o pátio, ficar tudo zerado 100%. Não sempre fica ali 2, 3 carros, dependendo do espaço físico que você tem. Mas uma coisa é certa, vamos lá. Eu anotei alguns pontos aqui que eu quero trazer a consciência para você. Vamos ver se acontece aí dentro da sua oficina mecânica. Se você não tem caneta e papel, corre lá rapidinho, pega. Agora, se você tem, vamos lá, ó. Os problemas, se você atende muito carro na sua oficina mecânica e você não tem uma lucratividade bacana, olha só. Você sabe o custo de um carro parado na oficina? Um carro que fica ali 20 dias parado dentro da sua oficina, você sabe quanto custa aquele carro parado? Vamos falar de carro parado?
veículos que às vezes está dentro da sua oficina, que você passou um orçamento para o cliente não aprovou o serviço, e aí o carro está lá, ocupando espaço. Você sabe o quanto isso gera de prejuízo para você por dia dentro da sua oficina? Vamos entrar nesse ponto aqui. Eu atendi uma pessoa que participou da Mecânica da Mente, e ali eu falei para ele o seguinte: quantos carros você atende na sua oficina? Ele falou: eu consigo, dentro da oficina, atender 5 carros. Eu falei: tudo bem. Qual que é o estado desses carros? Como que está a oficina hoje? Ele falou: eu estou com 7 carros. 7 carros, legal. 4 dentro da oficina estava parado. Desses 4 carros, 2 era justamente essa situação que eu falei para vocês. É uma situação em que o cliente não aprovou o serviço, o carro ficou lá. 2 vagas de uma oficina que cabe 5 carros dentro dela. Ele estava com 7. Aí eu falei: peraí, então se você está me falando isso, então você está atendendo o carro na rua? Ele falou: sim. Olha só, atendendo o carro na rua. É um absurdo. Então vamos lá, ó. Uma oficina que o gestor dela ali, o dono da oficina, ele só quer saber de jogar carro para dentro da oficina. Baixa quantidade de colaboradores para atender com excelência cada veículo. Eu estou usando o tema do seguinte aqui, ó. É o que eu coloquei no post lá. Quanto mais carros sua oficina atende, pior é o seu lucro. Os carros estão dentro da oficina mecânica. Você tem colaboradores suficientes para você fazer um checklist com eficiência? Você tem ali uma pessoa que consegue ouvir realmente o cliente? Você parou para pensar que o cliente, quando ele deixa o carro na sua oficina, ele traz informações importantíssimas, do qual, se você estiver atento ao seu cliente, você vai conseguir ir além da expectativa dele e você sim conseguir vender serviços lucrativos para ele? Olha só, quando você tem ali aquela loucura do dia a dia, você só jogando o carro para dentro da sua oficina, não ouvindo o cliente, você não vai ter a capacidade de atender com eficiência. Geralmente, quando a oficina está muito na correria, o dono da oficina ele só vai fazer o necessário que o cliente pede. Ah, eu preciso verificar o freio do meu carro. Ele vai só atender a essa necessidade. Sendo que o carro às vezes está gritando ali que tem outras coisas que o cliente não percebeu e ele está deixando de oferecer. Olha só, a gente já está trazendo uma clareza bem bacana a respeito disso. Eu, por enquanto, eu vou passar o conteúdo aqui, eu não vou conseguir olhar o chat. Mas eu prometo que até o final eu vou dar uma repassada aqui para ouvir o que vocês estão comentando. Olha só, eu estou entrando num estado de flow tão grande aqui acerca do conteúdo, porque isso daqui puxa e eu preciso derramar essas informações para vocês para que vocês possam entender o que é uma oficina organizada e o que é uma oficina lucrativa, certo? Então, se você não tem a quantidade de colaboradores suficiente para atender uma demanda imensa de serviço, automaticamente esse carro não vai sair com excelência de dentro da sua oficina. Aí eu coloquei aqui, né? Achar que oficina boa, oficina lotada, com carro embaixo, carro para cima, carro para baixo, carro no banheiro, carro na recepção, carro em tudo quanto é lá. Então vamos lá. E quando a oficina ela é pequena, é só ali o dono da oficina e um ajudante. E ele mesmo assim ele quer pegar os carros ali, mas ele não consegue dar conta. Então vamos lá. Uma oficina sem processos. Eu quero abrir um parâmetro aqui, um instante, para passar para vocês da seguinte maneira. Eu fiz questão de anotar aqui para não correr o risco de esquecer nenhuma informação importante. Vamos lá, uma grande crença. Oficinas lá atrás, marcas e quantidades de veículos menores, né? Mais ou menos lá 99, 2000, quando eu comecei a trabalhar na área da reparação automotiva. Para aqueles que não sabem, eu não sou da área da reparação automotiva, eu jogava bola.
O meu empresário, o meu amigo, ele é dono de oficina mecânica, ele me ajudou muito, só que a partir do momento que eu tomei a decisão de não mais prosseguir nessa carreira, ele me trouxe para dentro da oficina. Então ali eu comecei. Então por volta ali de 99, 2000 eu comecei limpando peça, levando cliente, varrendo a oficina, mantendo a oficina organizada. E aí para depois sim eu começar a trabalhar, né, com serviços pequenos, troca de pastilha, troca de óleo e por aí vai. Então o que acontece? Aquele sistema antigo que o dono da oficina lá ele utilizava era o quê? Anotações no caderno, né? Ordem de serviço no papel, a nota no papel com a relação dos itens. Lá atrás, se você for ver, ainda existem oficinas até hoje, ainda na base do papel. Por incrível que pareça, ainda existem oficinas que ainda utilizam desses sistemas. Então, como é que você vai ter um controle funcional? Olha só, um negócio que eu coloquei muito interessante aqui que eu preciso passar para vocês. Sistemas dos carros lá atrás, ferramentas que os carros utilizavam lá atrás, né? Será que tem muita ferramenta que você consegue utilizar nesses carros mais modernos de hoje? Se você pega ali os primeiros scanners que vieram aqui para o Brasil, lá atrás, e você quiser entrar com ele nesses carros mais modernos sem fazer uma atualização, você vai conseguir fazer a leitura dos parâmetros ali dos sistemas? Dificilmente não. Então é por isso que eu gostaria de trazer uma informação para vocês. Cultura organizacional. Como as coisas aconteciam na oficina lá atrás está totalmente diferente de como ela funciona nos dias de hoje. Você já ouviu falar sobre cultura organizacional? A cultura da sua oficina? Cultura, o significado de cultura é como realmente as coisas costumam acontecer. É como as coisas realmente é. Sabe aquela oficina que o dono da oficina fala A, mas os colaboradores se juntam e falam B? Ele explica como que ele quer o serviço, né, com excelência, tudo bonitinho, maravilhoso, melhorar o carro do cliente. Só que aí o que acontece? Os colaboradores vão lá, faz o serviço de qualquer jeito. Na cabeça do dono da oficina é a melhor oficina, mas para os colaboradores é o pior lugar para estar. Isso é a cultura da oficina. Se o dono da oficina ele não trouxer as informações necessárias, os processos, como realmente tem que funcionar, automaticamente quem vai criar uma cultura ali paralela e vai predominar dentro da oficina é o seu colaborador. Sabe aquele negócio da rádio peão? Pois é. Isso também acontece dentro da oficina mecânica. Então, se é uma oficina que ela não tem processos, ela não tem um regulamento interno e ela não tem descritivo de funções, dificilmente você vai conseguir organizar e ter realmente uma lucratividade. Uma oficina do qual atende aí muitos carros, vamos colocar um pátio de uma oficina, que ela consegue abrigar ali dentro do galpão 20, 25 carros. Se você fizer um descritivo de funções e ver o que realmente, quais as pessoas que precisam ocupar aqueles cargos para que aquele ciclo funcione da maneira correta, se for só o dono da oficina cuidando dos colaboradores, dificilmente o lucro vai acontecer. Por quê? Porque quando chega a um determinado nível, vai ser necessário ter o dono da oficina ali participando de alguns processos. Provavelmente ele vai ter que estar no tático e no estratégico da oficina dele. Ele vai ter que ter um chefe de oficina. Ele vai ter que ter um orçamentista. Ele vai ter que ter ali, né, os colaboradores. Ele vai ter que ter pessoas que fazem partes ali de limpeza e organização. Se ele pular etapas disso, dificilmente a oficina vai girar como realmente precisa girar. Vamos descer um pouquinho mais? Vamos trazer uma oficina que atende aí 10 carros. Não vai precisar de um chefe da oficina, mas vai precisar de um time eficiente para que aquele carro entre, gire e tenha aí
a sua eficiência passando dentro da sua oficina mecânica. Vamos lá. Eu estava falando acerca da cultura. Para você entender mais ou menos aí, eu iniciei a live falando das crenças. Muitas crenças antigas permeiam até hoje dentro das oficinas mecânicas. Só estão num rumo totalmente diferente aquelas que, assim, o dono da oficina abre a mente, busca conhecimento, busca informações, não acha que é o melhor do mundo e realmente ele sabe que ele precisa. O cliente de antigamente é diferente do cliente de 15 anos atrás, é diferente do cliente de 10 anos atrás, diferente do cliente de 5 anos atrás. Hoje a gente tem informação muito fácil na palma da mão. Hoje a gente ainda tem muitos donos de oficina, como eu já vi em algumas rodas, em palestras ou treinamentos do qual eu participo, eu ainda vejo muitos donos de oficina criticando piamente, falando assim, os colaboradores só querem saber de uma coisa, só querem saber do dinheiro no final do mês. Ah, não sei o que. Colaborador tem que comer na nossa mão. Olha a mentalidade antiga, eu ouvia muito isso lá atrás. Hoje, as pessoas, se você não souber organizar a sua oficina, você saber que você, como dono de empresa, você tem a obrigação de criar uma cultura, se possível, uma cultura de excelência, uma cultura de atendimento ao cliente. E aí sim você ensinar os colaboradores, você dá treinamentos para ele. A maioria dos donos de oficina ainda quer pessoas prontas. Ele reclama que não tem profissionais no mercado. Ele quer trazer uma pessoa pronta que ele não precisa fazer muita coisa. O cara produz, o cara faz um serviço com excelência. O cara dê cambalhota, pirueta, atende o cliente. Não existe mais isso. Isso daí vai ter que ter, provavelmente, que se adaptar à questão de processos. Sua oficina não tem processo? Pois bem, dificilmente você vai ter uma oficina organizada, muito menos uma oficina lucrativa. Voltando para falar a respeito da cultura organizacional da sua oficina. Imagina o seguinte, aqui está aqui, não vai ter como eu mostrar. Meu telefone é um iPhone. E assim, se você for analisar, eu sei que os outros sistemas também possuem dessa mesma tecnologia, que é o quê? Sempre você tem que estar atualizando o seu aparelho. Por exemplo, o iPhone sempre vai ter ali aquelas atualizações. Para que servem as atualizações do iPhone? Para você conseguir obter a máxima eficiência do aparelho, dos aplicativos e dos sistemas operacionais. Se você for analisar, se você tiver um iPhone, acho que se não me falha a memória, deve estar na versão 13, 14, 12, não sei, eu só sei que toda vez que pede para atualizar, eu atualizo ele. Eu não sei bem qual é o sistema. Mas se você pegar um iPhone que você tem ali desde, sei lá, uns 3 anos atrás, se há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás você não atualizar ele, hoje ele não funciona. O que faz funcionar, no caso do iPhone, é as atualizações necessárias para atender os aplicativos recentes. Se não tiver atualizado o iPhone, dificilmente você vai conseguir fazer ele funcionar. Então, olha só, o iPhone só funciona se estiver atualizado. Vamos trazer para a oficina mecânica isso daí? A oficina mecânica só vai funcionar realmente, só vai estar organizada e ter lucratividade se ela estiver atualizado da maneira correta. Se o dono da oficina tiver a atualização correta. Tá aparecendo algumas perguntas aqui, depois eu vou dar uma passada aí. Estou trazendo essas informações justamente para trazer essa consciência para vocês aí do que é necessário para a gente ter uma oficina organizada e uma oficina que tenha uma lucratividade bacana. Para vocês que estão aqui, eu não sei se todos estiveram desde o começo, então só para avisar, essas lives são lives de aquecimento, porque do dia 30 de maio a 5 de junho, a gente vai ter ali as aulas da jornada resgate da oficina mecânica. É um evento online, gratuito aí, e se você quiser se inscrever, é só clicar no link da bio, ó, para quem está no YouTube e no Face, está aparecendo ali
o link para vocês. Para vocês que estão aqui no Instagram, é só depois, na hora que terminar. Na hora que a gente desligar, você vai lá e clica lá no link que vai estar na bio do Instagram. Você se inscreve, já tem um monte de gente já inscrita lá para essas lives. Olha só, né? Eu achei bem bacana. A gente simplesmente achou interessante jornada, resgate da oficina mecânica. Por quê? Porque se a oficina não se atualizar, ela precisa ser resgatada para trazer para os dias atuais, para as atualizações necessárias. Se não tiver isso, não tem como a oficina se tornar lucrativa e funcionar da maneira correta, certo? Vamos voltar aqui. Cultura da oficina mecânica. Vocês realmente praticam a cultura que você tem na sua mente com os colaboradores? Eles correspondem? Olha só. Você quer ver se a cultura que você tem na sua cabeça, que você acha que realmente ela acontece, é quando você está fora da oficina. Se você sai da oficina para participar de um treinamento, se você tira férias, dono de oficina tira férias, sabia? Dono de oficina que tem oficina organizada e lucrativa tira férias. Se você sai de dentro da empresa, a oficina para? Ela gira com excelência? Não. Então, se ela não gira, automaticamente a cultura que está na sua cabeça, aquele modelo de oficina que você acha que está na sua cabeça, ela não está girando no ponto principal, que é o pátio. Automaticamente não vai ter uma lucratividade boa. Tranquilo? Bora dar sequência aqui? Então, olha só, se você não se atualizar, e olha só que bacana, né? Graças a Deus aí, eu faço parte aí do time, ali junto com o Bruno, com o Alexandre, com o André, com o Diego, com o Cris, com o André, do treinamento Master BMW. Eu faço parte junto com eles ali, o Rodolfo também. Então, assim, eu faço parte junto com eles. Cada um tem a sua função quando tem os treinamentos. E eu pedi autorização para o Bruno e para o Alexandre para fazer um comentário ali junto com os donos de oficina que estavam no treinamento Master BMW. Eu fiz aquela pergunta clássica: qual é o maior problema que vocês enfrentam dentro da oficina mecânica? A primeira pessoa que falou, ela falou assim: é o material técnico. Aí teve um que falou assim: pessoas. Na hora que esse falou pessoas, aí foi uma enxurrada. Todo mundo, pessoas, é colaborador, é isso, é aquilo, não sei o quê. Aí eu fiz a seguinte pergunta para eles. Falei: vocês estão aqui nesse treinamento para BMW, vocês estão se capacitando para você atender as naves. Como a gente costuma falar dos carros premium, né? Se você na sua oficina já atende esses carros, você veio aqui para aprimorar, para buscar mais conhecimento, para se atualizar. Olha só, a gente já falou de atualizações. Se atualizar a respeito desses carros. Agora, se você não atende esses carros premium, você está aqui nesse treinamento para você absorver o conhecimento, para que a hora que esse carro entrar dentro da sua oficina, você atender, fazer a manutenção com propriedade. Você tem a informação correta para você, ao invés de solucionar o defeito do carro, você colocar um defeito nesses carros. E aí eu fiz a pergunta. Todos eles concordaram: não, realmente estamos aqui para isso. E eu falei assim: e para você treinar? Para você atender melhor ali. Você sabe qual é o primeiro cliente da oficina mecânica? São os colaboradores. Você busca conhecimento sobre pessoas para que você possa entender os colaboradores, treinar os colaboradores, ser um bom líder desses colaboradores, para que eles apliquem e cuidem dos clientes, automaticamente cuidar da empresa. Quantos livros vocês leram acerca de pessoas nos últimos meses ou em um ano? Quantos livros, quantas palestras, quantos treinamentos você participou voltado para isso? Na totalidade, ninguém. Seja Líder de Heróis, um livro que, se você ler, eu recomendo esse daqui.
Se você ler, você vai mudar a sua mentalidade sobre liderança. Você é o maior responsável pelos resultados negativos dentro da sua própria oficina. Porque a maioria das pessoas gostam sempre de culpar os outros, ao invés de assumir a responsabilidade. Desculpa a conversa franca e direta que eu estou tendo com vocês nessa noite, porque se a gente não ficar martelando em cima disso, você vai viver dentro daquele barco que a maioria das pessoas, dos brasileiros, estão sempre de culpar o outro. Muitos casamentos que acontecem o rompimento, você vai conversar com o marido, com a esposa, se você conversar separado, é assim, o marido vai falar que a culpa é da mulher, a mulher vai falar que a culpa é do marido. Ninguém vai assumir a responsabilidade de falar assim, eu pisei na bola, eu errei, eu não devia ter feito isso, eu deixei de cumprir com as minhas obrigações de marido, eu faltei com a minha família, ao invés de cuidar dela, eu não cuidei. Você vê como são as coisas? Então, para você ter uma oficina organizada, para você ter uma oficina que traga lucro para você, é necessário primeiro você entender que o maior inimigo da sua oficina pode ser você mesmo. Se tem alguém aqui que está na live, que já leu algum livro aí que mude, você, coloca aqui nos comentários. Que livro você leu nos últimos 6 meses voltado para comportamento, para falar sobre pessoas? Se você leu algum livro, coloca aqui no chat. Vamos lá, vamos dar sequência? Então vamos lá, Eu vou falar um negócio agora, vamos partir aqui para a solução. A gente falou de muito ponto negativo, de muito ponto que realmente traz a tristeza, mas de uma certa forma eu quero trazer sempre a consciência primeiro para você. Agora vamos partir para o plano de ação. Então, se a gente fosse fazer uma engenharia reversa, o primeiro ponto, para que você entenda que se você quer muitos carros dentro da sua oficina, automaticamente você não vai ter uma lucratividade bacana, é entender que você precisa fazer um reset, fazer um boot aí em você e falar assim, primeiro eu preciso entender isso. Segundo ponto, ao invés de você ficar igual um louco jogando o carro para dentro da oficina, faz o seguinte, comece a cuidar com excelência de cada cliente que entra dentro da sua oficina. O cliente entrou por causa de uma falha, começa a abranger, primeiro você ouve o seu cliente atentamente e escreva qual a necessidade dele. Olha só a importância de você ouvir o seu cliente. Um cliente procurou ali na internet oficina mecânica na região de Osasco. Na primeira página ali estava a Tagma, ele entrou em contato. Foi muito bem atendido, de prontidão, olha só. Prontidão no atendimento. Você, dono de oficina, você tem que estar preparado para atender com rapidez o seu cliente. Já estou trazendo a solução dos problemas para você já começar a organizar a sua oficina e transformar ela numa oficina realmente lucrativa, que tem um lucro bacana. Eu não vou entrar na parte dos números, porque eu quero falar isso de uma outra live, vai ter até um convidado especial aqui que traremos. Então vamos lá. Você atender muito bem o seu cliente, ouvir muito bem o que o seu cliente tem para dizer. Olha só, o cliente chegou ali, procurou a Tagma pela internet, olhou as redes sociais, visualizou ali o site, entrou em contato, prontamente foi atendido, agendamos para ele estar trazendo o carro. Quando ele chegou na Tagma, eu fiz questão de atender ele. Ali a gente tem pessoas capacitadas, treinadas dentro da Tagma para atender os clientes. Mas quando é cliente novo, eu faço questão de que seja o Eduardo que atenda essa pessoa. Então vamos lá, o cliente chegou e ele falou que ele gostaria de fazer uma revisão no veículo, né? Não tinha nenhum tipo de reclamação no carro, mas olha a informação importante que o cliente trouxe. Vai ser a minha primeira viagem com meu filho, ele tem 1 ano. Eu vou levar ele para a praia.
Se você está na correria do dia a dia, igual um louco ali, ai, aquele carro tem que entregar, aquele carro tá faltando peça, ai, aquele colaborador, se eu não ficar de olho nele, ele vai fazer uma arte. Se você tiver com a cabeça em outro lugar, você não vai conseguir absorver as informações importantes que o seu cliente está te passando. O que eu fiz? Anotei ali no iPad, veículo tal, revisão, motivo da revisão. Cliente vai viajar pela primeira vez com seu filho para a praia. Fizemos ali o checklist no veículo, além dos itens de revisão ali, óleo, filtro de ar, combustível, verificamos ali a correia dentada, fizemos um raio-x no carro e encontramos vários pontos interessantes para passar para o cliente. Montamos ali a estimativa de valor do reparo, proposta de reparo para o cliente, ele aprovou. Fizemos a sequência dos processos, pedimos as peças chegaram, tudo mais. No cronograma, tudo certinho, o veículo. Pá. No final, veio a cereja do bolo. A Tagma, ela fica próximo da Castelo Branco e próximo da Raposo Tavares, que são rodovias daqui de São Paulo. O que eu fiz? Fui lá, peguei o carro do cliente, junto com a Roberta. A gente pegou ali a Raposo Tavares num trecho curto, fizemos um vídeo, a Roberta segurando o celular, e eu falei, fulano, ó, como você comentou que vai viajar, eu fiz questão de pegar um trecho da rodovia para pegar ali mais ou menos a velocidade de 100 km por hora para ver se o veículo está realmente alinhado, já que você vai pegar a estrada. E voltei, mandamos o vídeo para o cliente pirou. Eu falei assim, eu tomei a liberdade de testar seu veículo aqui numa rodovia que está próximo. Meu, foi sensacional. O cara elogiou ali o trabalho, agradeceu a questão da preocupação e fez o quê? Quando ele veio buscar o carro, a gente entregou, ele agradeceu, a gente entregou um presente para ele e depois de 2 semanas, eu entrei em contato com ele e falei assim, e aí amigo, tudo bem e tal? Tá tudo em ordem, graças a Deus, é o Eduardo da Tagma. Deixa eu perguntar um negócio para você. Como é que foi a viagem com seu filho? Seu filho gostou? Qual foi a sensação quando ele pisou na areia e que ele teve o contato com a água salgada? Meu, ali ele começou a falar. Nossa, rapaz, foi uma viagem cansativa, mas foi o melhor final de semana da minha vida. A Tagma foi participante do melhor final de semana da vida desse cliente. Para que você tenha uma oficina organizada e lucrativa, você precisa dar atenção para a voz do seu cliente. O que é que ele expressa que talvez você não está prestando atenção por conta do vulco-vulco que está lá no pátio da oficina. Esse é um ponto de virada de chave que você precisa ter. Outro ponto, para que você possa aí, entender que assim, se você ao invés de sair igual um louco atendendo 20 carros, por que você não atende 10, mas atende 10 com excelência? Aqueles outros 10 você agenda dentro de um cronograma. Eduardo, não tenho colaboradores suficientes para fazer isso. Eduardo, eu tenho medo de perder o cliente. Se você executar um serviço com excelência, você automaticamente não vai perder esse cliente. Esse cliente, ele vai virar seu fã, ele vai virar seu admirador. Seu não, né? Da sua oficina. Ele vai virar admirador do seu time que faz um serviço com excelência. Voltando um pouquinho, olha só o que eu já ouvi de dono de oficina. Olha, eu tenho um colaborador aqui, ele é muito produtivo. Só que assim, ele quebra muita peça e às vezes dá retorno. Falei, qual que é a proporção aí dele, por exemplo, de produtividade entre realmente os carros que saem em ordem e os que têm problema? Qual que é a proporção? Ele falou, 60-40, 60 carros saem bom, 40 dá retorno. Você acha que esse colaborador merece ficar dentro do seu time? Por conta dessa estatística, desses números? Quando você tem uma oficina organizada, você consegue ter o controle. Eduardo, não tem profissionais capacitados no mercado. Se esse rapaz sair, eu não vou conseguir contratar outro. Pois bem, então continue com um problema invisível dentro da sua oficina que você está fingindo não ver e que está te trazendo uma dor de cabeça imensa.
Parece até que aquele ditado do antes só do que mal acompanhado, é melhor a gente modelar ou fazer de uma maneira diferente, entender de uma maneira diferente. É melhor, às vezes, você disponibilizar para você treinar pessoas para que atenda com excelência do que você ficar igual um louco. Vou falar mais alguns pontos aqui, ó. Olha só, eu vi uma frase que foi sensacional. Diz o seguinte: o risco da excelência é melhor do que a certeza da mediocridade. Você buscar cada vez mais a excelência, ensinar os seus colaboradores para que eles falem a mesma língua que você, é você sair da mediocridade, é você sair da média, é você ter uma oficina acima da média, uma oficina que seja organizada e que traga essa lucratividade real para você. Pior do que treinar o seu colaborador e ele sair é você não treinar e ele ficar. Não é aquela frase lá do Henry Ford que diz isso? Você não tem um colaborador treinado dentro da sua oficina, ele fazendo arte, fazendo besteira, proliferando ali aquela cultura ruim que você quer A e ele B. Então vamos fazer mais um ponto. Importante que você entenda que assim, a quantidade de carros que você atende, você tem que atender com excelência para que você possa ter um resultado positivo. Se você treinar os seus colaboradores para que eles entendam isso e você criar um cronograma, criar um processo dentro da sua oficina. Ah, Eduardo, isso daí dá dor de cabeça. Ah, isso daí não dá certo. Não dá certo? Pois bem. A Tagma hoje tem um time vitorioso. É assim que eu trato os colaboradores da Tagma. Time vitorioso. São pessoas perfeitas? Não. O Eduardo ainda também não é perfeito. Eu ainda estou em processo de ajustes, de atualizações, como a gente vinha falando aí no início, no meio da live, né, sobre atualizações. Eu ainda passo por esse processo evolutivo constante e eu treino eles. Toda segunda-feira de manhã nós disponibilizamos de um horário para fazer ali um treinamento. Olha só o que a gente tem feito. A gente pega um livro. Eduardo, você é louco da cabeça, você tá ensinando o colaborador, você tá gastando o tempo da oficina para dar treinamento para os colaboradores? Sim. A gente pega um livro, cada um fica responsável para ler um capítulo e trazer um resumo e explicar o que ele entendeu daquele capítulo e o que pode ser aplicado dentro da oficina mecânica. Você está engajando eles e você está ensinando eles a ter uma cultura real. Aquilo que você entende, eles entendem, praticam e a empresa, os clientes, todos são beneficiados por isso. Se não fizer essa reprogramação, esse boot de que você precisa treinar os seus colaboradores, dificilmente você vai ter resultados positivos dentro da sua oficina, ok? Tema de hoje, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Então vamos lá, ó. Cadê aqui? Quanto mais carros na sua oficina mecânica atende, pior é o seu lucro. Se você não estiver organizado para atender a quantidade correta, pela quantidade de colaboradores que você tem para fazer um serviço com excelência, dificilmente você vai atingir uma margem de lucratividade satisfatória. Só para você entender de uma maneira rápida como funciona uma oficina mecânica. Custos fixos, custos variáveis, mais um ponto é igual ao faturamento. Custos fixos, custos variáveis, mais esse ponto igual ao faturamento. Você sabe qual é esse ponto aqui que está faltando? Lucro. Custos fixos, variáveis e a margem de lucratividade tem que estar aqui. Você tem que saber quanto é que você quer lucrar da sua oficina para ter um faturamento real, um faturamento saudável da sua oficina. Abril, mês recorde na Tagma de faturamento e a margem de lucratividade maior também. Não é só os números, porque eu posso aumentar a margem de lucratividade da Tagma se eu atender 3 BM para fazer 3 motores aí, ou trocar um motor, eu compro lá, vamos supor que cada motor custa 30 mil,
30, 60, 90, eu tenho 90 mil de faturamento, mais os outros serviços. Só que quanto eu lucrei nesse motor? Então, faturamento real, você precisa entender que a sua margem de lucratividade ela tem que ser excelente. Eu não vou falar sobre os números, eu só estou trazendo luz para você que nem sempre quando você atende uma grande quantidade de carros, você está tendo uma lucratividade positiva, ok? Então vamos lá, meus amigos, eu não vou estender muito, porque hoje é terça-feira, amanhã tem live, a gente tem um outro tema para amanhã. Espero que esse tema de hoje tenha trazido luz para você. Espero que esse tema de hoje traga uma reflexão para quando você chegar na sua oficina amanhã, você fazer aquele giro 360 graus e organizar todos os setores da sua oficina. Vamos ver aqui os comentários. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu até ir com a outra mão aqui, que senão eu acabo atrapalhando aqui. Deixa eu ver aqui um comentário aqui. Ó, Mechanic BR. Quando você é digno de uma mão de obra boa, uma qualidade boa e extrema, você automaticamente põe a comida na mesa e ainda sorri com a lucratividade. Esse complemento foi meu, tá? Show de bola aqui, ó. Eu mesmo falou assim, ó, cliente manda do portão para fora, tem que ter lei. Olha, a gente precisa entender sobre os clientes, hein? O cliente é o centro da Tagma, mas não é o cliente que manda na Tagma. Na verdade, nem nós mandamos no cliente. Sabe o que a gente faz? A gente vai além da expectativa do cliente. A gente atende uma necessidade que ele tem. É como um médico. Quando você vai no médico, ele não analisa, faz o diagnóstico e instrui o que é que o paciente precisa fazer. A oficina mecânica é justamente isso. Você tem que transformar, você tem que cuidar do seu cliente dessa maneira. Você tem que fazer o diagnóstico, mostrar o que precisa ser feito e oferecer para ele a melhor opção de manutenção para ele. Ele vai ficar muito grato a você, ele vai virar, olha lá, ó, tem o nosso amigo, meu irmão lá de Petrolina, lá. Ele fala assim, o cliente hoje chega com o diagnóstico pronto. Vamos lá. Como que você contorna essa objeção aí desse cliente? O cliente chega com um diagnóstico, como que você vai fazer? Já que a informação está na palma da nossa mão. Eu já tive clientes que chegam na Tagma falando assim, olha, o meu carro está com problema aqui e eu vi na internet que é o corpo de borboleta. Precisa limpar o corpo de borboleta. Aí eu falei, tranquilo, vamos lá? Posso fazer uma desmontagem aqui só para a gente verificar o estado que ele está? Luz da injeção tá acesa? Não. E ali eu vou conversando com ele, cuidando dele, trazendo a informação correta, para que não fique aquele combate. Aí eu falo, eu vou fazer o diagnóstico no seu veículo. Se realmente for isso, eu vou te avisar. Caso não seja, aí sim eu vou expor para você. Não adianta querer entrar em conflito com um cliente que ele vem com informações da internet. Hoje a informação ela está na palma da nossa mão a todo instante passando ali. Então a gente tem que entender e aprender. O dono de oficina atualizado, ele estuda sobre contorno de objeções justamente para estar preparado para atender esses clientes lá, certo? Carro parado na oficina é zebra. Ó. Olha só. Ixi, olha lá. Olha essa. O carro ficou parado, com problema no módulo. Parece que quando o módulo chegou, foi fazer uma carga lá na bateria e deu um problema lá. Olha só. Você vê que é um negócio muito doido. Olha lá. Tem o pessoal tá fazendo os comentários. Olha lá, ó. Diego. Aí, Diego. Muito boa noite. Tudo em ordem? Ó, eu sei. Diminui muito meus fluxos de carro. Atendemos menos carros e com mais lucro. Agora estamos juntos estudando para melhorar cada vez mais. Você vê, ó, o Diego está passando por um processo aí de atualização, igual a gente estava falando sobre o iPhone, né? Então ele está fazendo um processo de atualização e ele está colhendo esses resultados. Então, muito importante aí, tem outros amigos fazendo. Muito bem, meus amigos, eu tenho uma passada rápida aqui, não quero enfadar vocês aí, sendo que amanhã é mais um dia muito produtivo, então
vamos lá. Se você ainda não se inscreveu para a jornada ali do resgate da oficina mecânica, eu convido você para a hora que eu finalizar, você ali ir lá e se inscrever no link da bio do Instagram, que é um evento online. Para quem está acompanhando pelo YouTube e pelo Face, a Roberta acabou de colocar ali o link, certo, meus amigos? Então vamos lá. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu aguardo vocês amanhã, ó. Essa semana inteira, de segunda a sexta-feira, teremos lives com assuntos diferentes que a gente não está acostumado a falar nos grupos de WhatsApp e muito menos com outros amigos aí, dono de oficina mecânica. A gente vai estar trazendo isso para você. Essa primeira semana vai ser praticamente o Eduardo trazendo algumas informações pautadas em informações dos próprios donos de oficina. Pois é, são informações que a gente capta de vocês trazendo para cá e a gente já está trazendo um pouco de luz aí para vocês. Ó, o meu amigo lá do Magnatas, tudo em ordem aí. Diego também, Camilo tá. Camila é fera demais. Então vamos lá. Essa primeira semana eu vou estar passando essas informações para você. Semana seguinte a gente vai ter convidados especiais feras aí para enriquecer cada vez mais aí de informação você, dono de oficina. Fechou? Então eu aguardo vocês no restante dessa semana. Virgínio, meu irmãozão, top demais. Tá aí o Mate, tá o Isaac que mudou. Muitos deles já fazem parte aí da mentoria da Mecânica da Mente, né? Do qual eu e a Roberta e mais uma equipe maravilhosa já cuidamos aí de donos de oficina mecânica aí. E ajudando a trazer luz para eles, e eles estão tendo resultados. Para quem, eu já vou até informar que o Virgínio, né, ele vai fazer uma live comigo, mas não na próxima semana, provavelmente na terceira semana vai ter o Virgínio, e você vai ver que história desse cara. Meu Deus do céu. Mate tem história legal, Diego, Isaac, meu, todos têm. Mate tem uma história sensacional. Mate está numa cidade pequena ali no interior. O Gleison também vai ter live com o Gleison aí também. Isso é doido, mano. O Gleison é um dos mais espetaculares ali. Ele entrou para provar que o método estava errado. Não deu. Olha aí, o Paulo também está aí. O Paulo, ele é um dos caras assim fora da curva que assim. Ele foi aluno, só que hoje ele já está fazendo parte do time aí da Mecânica da Mente. Certo, meus amigos? Então, excelente noite para vocês. Olha aí, ó. Marcelo, Deus abençoe sua vida. Então, aguardo vocês amanhã, no mesmo horário, às 21 horas, para estar colhendo mais informações aí, para trazer luz na sua oficina. Deus quer abençoar demais a oficina de vocês aí, certo? Para trazer informações. Só que assim, você vai colher essas informações e já vai fazer um plano de ação. Porque informação, né, é igual a Bíblia diz, né? A fé sem obras, ela é morta. Então não adianta você ter fé de que as coisas vão acontecer se você não faz o que precisa ser feito. Certo, meus amigos? Aguardo vocês amanhã, às 21 horas. Qual será o tema de amanhã que a gente vai falar? Pois bem, aguarde amanhã nas redes sociais aí da Tagma Evolution para você saber, sem dúvida nenhuma, qual vai ser o tema de amanhã. Fechou? Olha lá, ó. Aê, Camilo. Certo? Ó, em nome de Jesus, filho. Por que não, né? Vamos que vamos. Valeu, meus amigos. Fiquem com Deus. Bom descanso. E até amanhã, hein? Encontro marcado com vocês aqui. Fechou? Aquele abraço.